Evangelho de Marcos, capítulo 16. O Senhor Jesus está se despedindo, está indo para os céus e deixou uma ordem ali aos seus apóstolos, aos discípulos, 16 do 14 até o 16, a ordem para a evangelização mundial, a ordem para a evangelização a partir dos seus discípulos. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Quem, porém, não crê será condenado. Abra lá agora em Mateus 28, 18 até o 20. A grande comissão, novamente, Jesus, através da boca do Mateus, está nos orientando assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos orar novamente. Senhor, está aqui lida a sua palavra de ordem, palavra do Senhor nos fala através dos seus discípulos, através dos apóstolos, aqueles escolhidos, naquele presente momento para estar levando o Evangelho, sendo testemunha, Senhor, a todas as nações, indo, fazendo discípulos do Senhor, Pai, para que essa palavra possa se multiplicar. E essa ordem do Senhor foi cumprida pela igreja primitiva, Senhor. E nessa noite nós pedimos que o Senhor possa estar nos auxiliando, abrindo nosso entendimento, para que possamos compreender quão importante é estarmos obedecendo, Senhor, a sua ordem, assim como a igreja primitiva, os primeiros irmãos da primeira igreja estiveram, ó Deus, fazendo, atuantes nessa obra, para cumprir a sua ordenança, Pai. Nós te pedimos a mesma ousadia, intrepidez, fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, Pai. Nos use para a honra e glória do seu nome. Nós te pedimos, ó Deus, fala a nós, pelo teu Espírito, Senhor, o Espírito da verdade, que há de nos revelar ao coração essa palavra hoje. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos, amém. Estudando a palavra de Deus nesses dias para estar falando aos irmãos, pôs o Senhor no meu coração a esse tema: por que devemos pregar o Evangelho? Por que nós devemos pregar o Evangelho? É algo que, se perguntar, todo mundo aqui da nossa igreja ou de outra igreja tem a resposta na ponta da língua. Eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer um aqui, o mais jovem, 13, 14, 15, até o mais idoso aí de 60, 65,
as respostas vão ser mais ou menos as mesmas. Mas eu perguntei ao Senhor, por que então o Senhor vai me usar para tratar de um assunto tão batido, vamos assim dizer, tão comentado e tão falado dentro da igreja? Por quê? Por que nós vamos falar sobre isso? Por que devemos pregar o Evangelho? Aí Deus me falou assim, não, você não vai entender agora, mas vai lá e fale isso, porque é isso que eu quero que seja falado. Eu falei, bom, então, tá bom, mas já é uma conversa que todo mundo está cansado de ouvir, o senhor sabe. Eu sei, então você vai lá e faça isso que eu estou mandando. Então, estou eu aqui outra vez, lendo Marcos, lendo Mateus, e falando para os irmãos, por que devemos pregar o Evangelho. Por que devemos pregar o Evangelho? Uma resposta que é minha, talvez seria a sua também. Porque é uma questão de obediência à ordem do Senhor. Quem daria essa resposta aí? Levanta a mão. Só 3, 4, 5, 20, 32. Obrigado. 32 pessoas estavam comigo. O resto também deram a resposta certa, com certeza. Outros iam falar assim, por amor. Mas vocês leram aqui e viram que Jesus, quando chegou ali no livro de Marcos especificamente, Jesus repreendeu os irmãos, os apóstolos, porque não acreditaram na palavra deles, dizendo, o Senhor já ressuscitou, o Senhor já está vivo. Então lá, há 2000 anos aproximadamente, Jesus tem que repreender os 11 que andou com ele, comeu com ele, esteve com ele nas dificuldades, alguns nos melhores momentos da transfiguração, na ressurreição de alguns. E Jesus tem que repreender. Por quê? Por falta de crer na sua palavra. Porque os irmãos se lembram que não era apenas crer na palavra que os irmãos estavam dizendo, Jesus ressuscitou. Mas é crer na palavra que Jesus havia dito. Eu vou ressuscitar depois de amanhã. Hoje é o dia da cruz, mas no domingo é o dia da ressurreição. Vocês vão, me esperem lá, aonde? Na Galileia. Então reparem, observem como Jesus vem tratar essa questão que a gente acha que é simples, mas talvez não seja tão simples porque está faltando obediência e crer naquilo que Jesus falou. Porque às vezes nós não pregamos para pessoas próximas de nós? Por quê? O profeta não tem honra na sua própria casa. É uma saidinha do leão da montanha, saída pela direita, saída pela esquerda. Mas Jesus não falou isso, falou para você ir pregar. Se ele vai receber ou não, é outros 500, aí não é com você, é com o Espírito Santo. Você é o Espírito Santo? Não, então vá lá e faça isso que ele mandou, que o Espírito convence, você cabe apenas anunciar. Claro, se necessário, usar palavras. Mas na maioria das vezes, sim, nós usamos, porque precisa, e muitas palavras. Então, observe aqui que Jesus está repreendendo. Olha, por que vocês não creram? Não creram em quem? Neles? Não, em mim. Porque eu falei, e eles estão testificando e vocês não estão crendo. Observe que os que viram Jesus estavam agora anunciando já o Evangelho. Sim ou não? Claro. Ia se completar o Evangelho onde? Na ressurreição de Cristo se completa a revelação do Evangelho. Então é isso que nós pretendemos
conversar com os irmãos em alguns minutos. Não vou falar que vai ser rápido, porque geralmente quando o pastor fala que vai ser rápido, demora mais de 1 hora. Então não vou falar. Mas se demorar, você segura aí. Nós vamos ler bastante a Bíblia, que se a mensagem for ruim, o texto bíblico valeu ter lido. E os apóstolos recebem essa ordem de Jesus, aqui em Mateus, e Jesus disse assim, vocês vão, e eu garanto que isso vai dar certo. Podem ir, que eu garanto. É isso que Jesus está falando aqui em Mateus, vocês vão, porque eu estou garantindo que vai dar certo, vai prosperar, vai crescer, a coisa vai andar. Porque eu vou estar com vocês. Enquanto nós estamos em missão, na missão, vivendo para a missão, para a glória daquele que nos comissionou, o negócio dá certo, irmãos. Por quê? Porque o Senhor falou. Porque o Senhor disse. Às vezes a gente quer usar um texto de forma assim, meio que, para apoiar algumas decisões que nós fizemos. O Senhor está comigo. O Senhor está com você para te tirar disso aí que você começou a fazer, que não é para fazer. Mas o que está dizendo aqui, Mateus, é que em missão, na missão, Ele garante companhia e garante que o negócio vai dar certo. É na missão que o Senhor está com você. Claro que Ele está em todo lugar, o Salmo 139 prova isso, não tem como se esconder do Senhor. Se eu subo mais altas alturas, o Senhor está. Se eu desço mais profundezas do abismo, o Senhor está. Isso aí não é isso que eu estou falando. É estar no sentido de estar te apoiando, de estar te conduzindo, de estar junto, apanhando junto com você lá. Isso que Mateus 28 fala para nós. Bom, os apóstolos recebem a orientação. Lucas, lá no final do seu livro, vai dizer que Jesus aparece e diz assim para eles: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém até que sejais revestidos do alto pelo Espírito Santo. Em Atos 1 acontece o Lucas narrando novamente o episódio, como se repetindo a Teófilo, e diz assim: olha, ele quando ressuscitou disse isso, para não se ausentar de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, para ser testemunhas dele. E os apóstolos estão reunidos, os apóstolos estão em Jerusalém, estão esperando a promessa. No Pentecostes o Espírito Santo vem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 22 até o 24. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém? Os apóstolos agora são revestidos do alto pelo Espírito de Deus. O discurso de Pedro está narrando o ministério de Jesus, está narrando que as profecias estão se cumprindo em Jesus. E agora está falando, isso que vocês estão vendo agora já é algo que foi profetizado há muito tempo lá pelo profeta Joel, pelos demais, e agora nós estamos aqui porque fomos autorizados a falar em seu nome. E mais do que autorizados, nós fomos comissionados a falar desse Jesus que é o Senhor e Cristo que foi ressuscitado. Estão saindo para pregar o Evangelho agora, depois de receberem essa unção do Espírito de Deus. Continue em Atos 30,
até o 32. Atos 2. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Isso. Então Jesus disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês estão assistindo, vocês têm que sair para dizer isso para todo mundo. Os apóstolos estão imbuídos nessa missão. Daqui a pouco eu vou chegar aqui em nós. Vamos ver como é que nós estamos. Agora vamos ler aqui o verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso. Então, todo mundo tem que estar sabendo disso. Isso aí que vocês fizeram, olha, foi o fim. E desse aí, Jesus, o Senhor o fez Senhor e Cristo. Os discípulos de Cristo obedecem às ordens do seu Senhor. Nós vemos o Espírito Santo vem, unge os discípulos, eles saem obedecendo às ordens de Jesus. Nós, enquanto igreja, a nossa tarefa não mudou. A nossa tarefa é a mesma, de ir por todo o mundo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Você e eu, nós temos essa missão de sair para anunciar esse Evangelho de Jesus a todas as nações. Ah, mas se eles não creem? Não creem. Permanece do jeito que está, condenado. Não é que vai ser, é que já está. Está separado. Agora aquele que crê, chega para perto. Está junto. Está nele. E ele nele. E aí está tudo certo. Essa é a missão da igreja, ainda é a mesma, irmãos. Não mudou a missão. O que tem acontecido talvez seja que a missão não mudou, mas o entendimento, o discernimento, a compreensão do que seja esse Evangelho de Jesus, é isso aí que talvez mudou. Talvez até a vontade de ir falar do Evangelho é legítima, é verdadeira, mas não é o Evangelho que nós vemos a igreja primitiva ensinando. Eu até arrisco dizer que seja outro Evangelho. Em muitos lugares, em muitos canais, em muitas rádios que você não precisa procurar muito, se ligar uma ou duas, você já vai ver algumas coisas que vai dizer, esse não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é aquele que ensina a negar a si mesmo. E às vezes o Evangelho que nós vemos é você pode conquistar, você tem que ser feliz, você merece isso, você merece aquilo. É assim ou não é? Sim ou não? Quem tem ouvidos, ouça. E quando é pregado esse evangelho que os apóstolos estão pregando aqui, que nós temos que dar continuidade nessa mesma fala, nessa mesma palavra que os apóstolos estão pregando aqui,
quando é pregado, exige uma resposta. E dependendo da resposta que a pessoa vai dar, pode ser uma resposta de vida ou de morte. Se eu recebo, eu tenho vida. Se eu rejeito, eu continuo na morte. É isso que Pedro está falando aqui a partir do verso 37. Vamos ler. 37 e 38. Vamos ler com atenção esses versículos aqui, irmãos, porque está o povo agora interessado, está perguntando ao apóstolo o que nós vamos fazer com isso que nós recebemos agora. Se alguém te perguntar o que eu faço com esse evangelho que você me deu agora, o que você ia falar? O Pedro vai falar. Vamos ver o que o Pedro fala. E os demais. Não era só o Pedro e os demais irmãos. Vamos ler. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então veja bem, a palavra pregada, quando a palavra é lançada, quando ela é anunciada, ela vai fazer a obra. Não precisa você se esforçar em nada. Se você se esforçar muito assim para pregar mesmo, esforçar mesmo, cuidado, você pode estar falando heresia. Cuidado, é porque a coisa é simples, irmãos. Esforçar muito assim para a pessoa entender, cuidado, a heresia está perto, hein? Porque o evangelho diz a palavra que é simples assim, não é? Quem que não entendia Jesus falando às vezes era quem não era para entender mesmo, quem não cria, mas a maioria que ouvia ficava assim: Jesus, que palavra, com autoridade, mas uma palavra que entra no coração. O coração estava pesaroso, compungiram-se os corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que aconteceu aqui? Os apóstolos pregando, o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo convencendo, o Espírito Santo mostrando o pecado, o Espírito Santo mostrando quem você é. E agora é revelado, é percebido por quem está recebendo a palavra. E há então uma reação àquela palavra. Ai, o que eu faço agora? Pedro respondeu, e os demais apóstolos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo do Deus Altíssimo. O que você faz? Se arrepende. Você entendeu quem você é? Se percebeu? Se conheceu? Sabe agora que você não é tão bonitinho assim igual você imagina? Sabe? Sei. Então, o que eu faço? Se arrepende para você ficar bonitinho. Se arrepende para você entrar na linha. Sabe por quê? Porque agora você vai ter outro pai. Porque você é filho do pai da mentira. Agora você vai sair da mentira, vai entrar na verdade. Você era feinho, agora vai ficar bonitinho. Por quê? Filho de Deus é bonito, irmãos. Amém? Quer ver? Quem vai se achar feio? Alguns a gente acha que não é filho de Deus por causa disso, mas cuidado, não julga não. E aí, os irmãos aqui, o Pedro diz assim: recebereis para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Que dom do Espírito Santo é esse? Que dom do Espírito Santo é esse? O Espírito Santo está sendo derramado agora sobre a igreja lá em Atos, para ungir os apóstolos, para dar àqueles que não têm vida, dar a vida em abundância, dar a vida conquistada por Cristo na ressurreição. É o Espírito Santo que reparte essa vida de Cristo entre a sua igreja, entre os filhos de Deus. É o Espírito Santo que vem dando vida para nós. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que nos ressuscita e nos traz da morte para a vida. O dom do Espírito é isso, é dar essa vida de Cristo a cada um de nós. Que vida? Que Jesus conquistou na ressurreição, que coloca em nós essa natureza divina, que põe em nós algo que nós não temos, então ele tem que trazer da onde? De cima, do alto, onde Cristo está, porque Cristo conquistou na ressurreição essa vida para nós e por nós. Esse é o dom do Espírito. Não vem confundir com falar em língua, não vem confundir de revelação, não vem confundir com os dons que estão aí nas cartas do apóstolo Paulo, de Pedro. Não confunda, aqui é uma coisa. É a vida de Cristo. O Espírito Santo vem compartilhar, vem dar aos filhos de Deus essa nova vida. Por isso que nós dizemos assim, você nasceu de novo. Se nasceu de novo, tem alguém aí. Quem deu essa vida? O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Que vida? É essa vida que Jesus conquistou na ressurreição para nós. Mas isso aí é bom para a escola bíblica, né? O pessoal pergunta, a gente discute, a gente fala. Aqui, por enquanto, serve só isso aqui. Você tem a vida que Cristo conquistou na ressurreição, que é derramado no seu coração pelo Espírito. Aqui nós temos uma resposta dos irmãos da igreja primitiva. Verso 41. Vamos ler. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem foi batizado? Vamos ler, irmãos, estou lendo, porque se eu deixar o texto, você não lê em casa, às vezes, esquece, se perde. Então vamos ler junto aqui, ó. Então os que lhe aceitaram a palavra, ó, aceitaram a palavra. É possível rejeitar a palavra? Opa, se é. Está assim de gente que não aceita a palavra. Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Primeiro sermão dos apóstolos de Pedro, 3.000 receberam a palavra e foram acrescentados à igreja, e a igreja está esparramando, está levando essa palavra. A palavra foi dada, agora aceita ou não aceita? Você quer ou não quer? Antes era ser ou não ser, né? Agora é você quer ou não quer? Essa que é a questão da vida, irmãos. A grande questão da humanidade é saber se Deus existe. Que se Deus existe, é uma forma certa de viver. Você quer viver como Ele ensina ou não quer? Esse é o ponto. Deus existe? Existe. Tem uma forma certa de viver. Não posso viver do jeito que eu estou? Porque Deus existe. E a igreja de Atos continua
o Lucas continua escrevendo, registrando, falando para nós como que a igreja vivia. Vamos ler aqui o verso 19 até o 22 do capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isso. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Agora lê o 26 só, para a gente... Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Então a palavra de Deus, de novo, o apóstolo Pedro está pregando, discursando no templo, logo em seguida daquela cura do coxo na porta chamada Formosa. Em rápidas palavras, em resumão aqui, o Pedro está dizendo: ó, isso que vocês estão vendo, essa cura, esses sinais, essas coisas aí, são maravilhosas, coisas especiais, de verdade. Mas o que realmente importa, o que realmente eu quero dizer para vocês é o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Porque senão você pode ser curado do câncer, pode ser curado de uma enfermidade aqui na coluna, que você não anda mais, mas isso não vai livrar você da perdição eterna. Você tem que se arrepender daquilo que você é, daquilo que você pensa, daquilo que você é. Se arrependa. Para quê? Para que haja remissão de pecado. Exige uma resposta. Exige de nós uma resposta, a fim de que, verso 21, da presença do Senhor venham tempos de refrigérios e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. A palavra de Deus sendo anunciada sempre vai pedir, vai exigir uma resposta. Isso é para nós, irmãos, algo importante. Porque hoje eu estou falando aqui para vocês a importância de estarmos em obediência, levando esse evangelho, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, falando do amor de Deus. E exige de nós uma resposta também. Nós vamos obedecer ou não? Ou nós vamos ficar assim do jeito que está tudo bem, tem espaço suficiente, dá até para abrir os braços no banco da igreja. Alguém disse que abre a asa, né? Assim, fica bem confortável. Não precisa chegar mais ninguém, está tudo muito bem, tá, quem eu gosto está aqui, quem não está, não está. Como é que vai ser a minha resposta? A palavra está sendo pregada, exige de nós uma resposta. Exige de nós uma resposta. Vamos ler um texto aqui, eu tenho mais uns
uns 8 textos, mas nós vamos ler 2 aqui, que é preciso. Primeiro, vamos lá no Ezequiel 33, de 1 a 9. Esses 2 eu não posso deixar passar. Ezequiel, você sabe que é o profeta maior lá do Antigo Testamento. Maior não é porque ele tinha 2,15 de altura, não. É porque o livro dele é maior, ele escreveu mais, então por isso que é maior. Maior ou menor nesse sentido de conteúdo dos livros. Didático, pastor, hein? 33, de 1 a 9. Vamos ver Ezequiel 33, de 1 a 9. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. A palavra do Senhor está sendo lida, a palavra está sendo pregada. Você hoje tem essa responsabilidade que Ezequiel estava tendo ali, naquele momento. Você é um profeta de Deus enviado a este mundo hoje. Você é ungido, capacitado pelo Espírito de Deus para estar fazendo essa obra. Se você for em nome do Senhor, vai dar certo. Não temas. Jesus falou: eu vou estar com você todos os momentos, até a consumação dos séculos. Pode ir, que Ele está garantindo. Agora, se você não for, se eu não for, pessoas que nós amamos, conhecemos, pessoas que estão próximas de nós, dessas aí o Senhor vai requerer de nós. Dessas aí o Senhor vai pedir conta. Por que não pregou? Por que não anunciou? Por que não mostrou o meu amor? Por que não me obedeceu? O discípulo obedece ao seu mestre. Você é discípulo de Jesus? Amém? Então nós temos que obedecer ao nosso Senhor. Que negócio é esse de servo querer fazer a sua vontade? Servo não tem vontade. Quero ler um versículo de 2 Pedro 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É com esse povo que eu estou falando? É ou não é? Eu creio que sim. Eu creio que você é esse povo aqui. E eu creio também que nós temos que responder, irmãos, a essas questões de hoje. A essas questões de Deixa. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos basicamente fazer a leitura. Como eu falei, se eu deixar para você ler em casa, corro o risco de algum não ler. Então vamos ler todo mundo junto aqui. Amém? Se passar a semana você não leu pelo menos um capítulo da Bíblia, você leu aqui. Então, acontece, esquecer na igreja e tal, de repente só tem uma Bíblia. Vamos ler então, vamos ajudar os irmãos. Capítulo 7, do 1 até o 20. Vamos ler tudo, hein, Felipe? Capricha aí, porque essa é a pregação. Se a pregação for ruim, valeu a pena ter lido a palavra. Vamos lá. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens... Só um minutinho, guarda esse capitão aí, risca assim, ó, faz uma cruzinha na frente dele aqui. Daqui a pouco você vai saber por que você fez a cruzinha. Faz a cruzinha no capítulo 7, versículo 2. Vamos lá, o 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Ciros, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os Ciros nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelos que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo:
Quando saíram da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer, conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e ele morreu. Entendeu porque você fez a cruzinha lá? Entendeu? Samaria estava num cerco. Fazia tempo que estava sem comida, sem água, estava em situação muito difícil. Estavam combinando algumas mulheres, aqui você lê um pouquinho atrás ali, não vou me prolongar porque o tempo já foi. Combinaram de comer um filho de uma na sexta e comer o filho da outra no sábado. Chegaram a comer o filho de uma na sexta. Quando foi comer o filho da outra, ela, esperta, pegou e correu, pediu socorro para o rei, essa que havia perdido o filho na sexta. Situação tremenda, difícil. E o rei mandou irem atrás do profeta Eliseu para cortar a cabeça do Eliseu, que achava que tudo aquilo era culpa do Eliseu. O Eliseu disse assim: olha, amanhã mais ou menos nessa hora, 9h30, 10 horas, nesse intervalo aí, vai ter comida para todo mundo. Vai ter muito frango assado, vai ter muito arroz carreteiro, vai ter muita comida boa aí. E esse que eu falei para você marcar a cruzinha, não deu crédito àquilo que o homem de Deus estava falando da parte do Senhor. O Eliseu olhou para ele e disse assim: olha, você não está crendo, não é? Não, não creio. Nem se Deus abrir a janela lá e mandar, isso não é possível. O Eliseu disse assim para ele: olha, você vai ver, mas você vai até sentir o cheiro, mas você não vai provar nada, porque você vai morrer. Porque não crê na palavra que Deus está dando a você hoje. Lembra quando eu disse aqui, quando a palavra é lançada? Lembra quando eu disse que a palavra, quando é pregada, quando a palavra ela sai para fazer a sua obra, irmãos, ela requer uma resposta. Diz o texto que esse homem não conseguiu usufruir, participar do banquete, porque a dureza do coração dele era grande, era tremenda. Enquanto que no meio da história nós vemos 4 leprosos que estavam ali: ou vamos morrer aqui ou vamos morrer lá. Vamos então tentar a vida ali, vamos lá ver como é que está lá no acampamento dos sírios. Lembrei de um videozinho muito legal. Se você quiser procurar no YouTube, tem aí: quem comeu meu queijo?
Você que acha que está tudo bom, que não precisa se mexer, que está tudo muito bem, assiste esse vídeo aí. Esses ratinhos vão mexer com você. Quem comeu meu queijo? E esses 4 leprosos saíram atrás de comida. Se ficarmos aqui, vão morrer. Se nós formos lá, vão morrer. Então vamos tentar ir lá. Se mexeram e foram. E quando chegaram, viram que estava vazio, porque o Senhor estava agindo em favor do seu povo. O Senhor estava colocando a sua mão, cumprindo a promessa dele, que estaria protegendo, defendendo, cumprindo a sua palavra. E quando eles chegaram, viram isso, comeram, pegaram prata, ouro, guardaram, depois voltaram, descansaram de novo, tudo muito bom. Eu ia chegar aqui agora, achei que ia dar 8h30 para a gente continuar a pregação, mas não vai dar. Então estava muito bom, estava muito gostoso. Mas só que era o seguinte, não era só para eles. Irmãos, nós estamos correndo esse risco. Nós achamos que está muito bom, nós achamos que está muito bem, nós achamos que não falta mais nada, não falta mais ninguém, mas falta gente sim na nossa igreja, falta gente sim participando, para ouvir o Evangelho, para estar junto, para estarmos cuidando, para estarmos amando, para estarmos aumentando o nosso ciclo de amizade. Não está bom só com isso, não. Não está bom você se fechar entre 5 ou 6 e achar que o mundo pode acabar, que você está salvo. Não está bom. Não está. Temos que fazer como esses leprosos aqui fizeram. Vamos anunciar. Vamos levar essa mensagem lá para dentro. Vamos sair com essa mensagem. Hoje é dia de boa nova. Não dá para ficar do jeito que está. Às vezes nos acomodamos. Eu tenho o que preciso. Tem quem me convida para ir em casa, tomar um tereré, comer um churrasquinho. Tem 2 ou 3 amigos, está bom. É o meu laço de amizade. A gente não quer ampliar. A gente não quer crescer, porque sabe que isso vai exigir de nós ação, como exigiu aqui dos leprosos. E é muito interessante que os leprosos não eram melhor que ninguém, né? Aliás, eram os piores. E outro risco que a gente corre de achar que é melhor. Se não está aqui é porque nós somos melhor, quem está lá fora não é digno de estar aqui. Não é digno de ser meu amigo. Não é digno de estar participando comigo. Hoje é dia de boa nova. E os leprosos foram, anunciaram, fizeram o que tinham que fazer. Quem creu foi abençoado, comeu, se lambuzou, tinha tudo de bom e do melhor. Quem não creu morreu. Nossa tarefa é essa, de ir anunciar. Quem crê será salvo. Quem não crê, continua do jeito que está. Mas volto a dizer, isso não é motivo para você e eu deixarmos de ir anunciar. Não se acomode. 4 ou 5 está perto de você não é suficiente, não é. Mas minha família está salva. Não é suficiente. Não é suficiente. Precisa agir. Precisa responder, precisa obedecer à ordem do Senhor. Precisa obedecer à ordem do Senhor. Não dá para ser servo sem obedecer à ordem. Não dá para ser discípulo sem estar disposto a ir pagar o mesmo preço que Jesus pagou. Qual o preço? Entregar a sua vida em favor daqueles que amava. Como na transfiguração. Estava tão bom que o Pedro falou: vamos ficar aqui, Senhor.
Tão gostoso o Elias, o Moisés aqui com a gente. O Senhor se transfigurou, vai lá, depois volta. Que coisa deliciosa participar disso. Não precisa de mais ninguém. E Jesus fala, precisa sim, Pedro. Precisa sim. Vamos descer, porque lá embaixo, os seus irmãos estão com um bando de demônio lá que eles não conseguem expulsar. Precisamos ir lá para levar essa luz que vocês viram aqui lá para baixo. A luz que nós temos aqui, irmão, nós temos que fazer refletir lá fora. Não resolve só ficar entre nós. Tem que ser levado para fora. Tem que ser levado para fora. Vamos encerrar assim, vamos ficar de pé, vamos orar. Passar para o pastor Paulo, vai fazer o momento da ceia. Eu queria orar com você. Eu queria que você fizesse de verdade uma análise aí, irmão, no seu coração. Como é que está a sua vida aí diante do Senhor, como discípulo, como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você está cumprindo a tarefa? Está sendo um atalaia? Ou você está achando, minha família está aqui, tem um ou outro que eu gosto ali, que eu não gosto, não me importo muito, está tudo bem. O Senhor não chamou ninguém para gostar, o Senhor chamou para amar. Não tem gosto, não gosto, é amar. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, todos nós, com o nosso coração diante daquele que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Som do nosso coração, nosso entendimento, vê se é em nós, ó Deus, um caminho mau, tira, limpa, nos liberta, Senhor, de nós mesmos. Me livra, Senhor, desse eu que quer fazer a vontade. Me livra para que eu possa cumprir a sua vontade, Senhor. Que eu possa fazer a sua obra e não aquilo que eu imagino que seja, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, se nós andamos errados, se andamos, ó Deus, na contramão daquilo que o Senhor tem, Pai, nos chame de volta. Nos traga para junto de Ti, Senhor. Não queremos, ó Deus, de forma alguma andar em desobediência. Não queremos, Senhor, de forma alguma passarmos por esse mundo sem ser, ó Deus, aquilo que o Senhor disse que nós éramos, luz para o mundo e sal dessa terra, Senhor. É o Senhor quem disse, então nos faça ser assim, Senhor. Nos leve a ser esse tempero para essas vidas, a dar sabor, a mostrar esse amor, ó Deus, que o Senhor já nos mostrou. Nos leve, Senhor, a fazer isso. Que o Seu Espírito possa nos usar, que o Seu Espírito possa, ó Deus, me convencer, Senhor, quando eu estiver andando errado, Senhor. Em nome de Jesus, me faça voltar. Me faça andar no primeiro amor, Senhor. Me faça ler a Escritura, Senhor, como nunca, Senhor, observar como nunca observei. Aqui nessa palavra de Atos dos irmãos, andando, saindo, pregando, anunciando a Cristo. Não anunciando riquezas para este mundo. Não anunciando somente, ó Deus, curas físicas, que muitas vezes achamos que é suficiente. Nos tire do engodo, Senhor. Nos tire, Senhor, ó Deus, aquilo que não vem, Pai, para cooperar com o crescimento da Sua igreja, com o crescimento na pregação do Evangelho de Cristo, Senhor. Ó Deus, recebe a nossa oração, recebe, Pai, as nossas vidas mais uma vez. Que o Senhor possa estar nos abençoando no restante desse culto, assim como nos abençoou até agora. Assim oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém.